nós vamos tratar quando e onde o casamento do Cordeiro, falando do Senhor Jesus e da Igreja, acontecerá. O casamento do Cordeiro é um assunto muito interessante. Foi Deus que instituiu o casamento, o vínculo mais doce e mais próximo na terra, e nisso estabeleceu o relacionamento de Cristo com sua Igreja. É uma verdade abençoada que Cristo está em relação à Igreja como um noivo para uma noiva ou como um marido para sua esposa. Ninguém pode ler cuidadosamente Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 33, sem concluir essa verdade. O casamento do Cordeiro é o que o céu tem esperado. A alegria reprimida, que excede qualquer outra alegria, é vista quando chega a hora das bodas, as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 e 7. Será o evento mais alegre no céu até agora. O casamento do Cordeiro é um evento profético principal do programa futuro de Deus. E embora casamentos planejados na terra por mais de uma razão possam não acontecer, aqui terá um casamento que com certeza acontecerá. O lugar do casamento não deve nos dar nenhuma dificuldade. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, onde é mencionado, está na primeira seção do capítulo, do versículo 1 ao 10, que nos traz uma cena no céu, enquanto na segunda seção deste capítulo, do versículo 11 a 21, a cena é uma cena na terra, onde os exércitos da besta se reunirão na planície de Megido para a batalha da crise na companhia ou na campanha do Armagedon. Quanto à época do casamento, podemos notar que segue a destruição da Babilônia comercial no capítulo 18 de Apocalipse. Isso acontecerá pouco antes de o Senhor retornar à terra para acabar com a tribulação e lidar com o anticristo. A ceia das bodas mencionadas no versículo 9 do capítulo 19 de Apocalipse é realmente a festa nupcial comemorativa desta união maravilhosa. Os convidados mencionados neste capítulo, sendo distintos da Igreja, podem ser os santos do Antigo Testamento. Considerando que o casamento em si terá ocorrido no céu, a ceia, que talvez começará no céu, vai seguir na terra durante todo o milênio. Certamente, a posição única da Igreja será exibida e reconhecida por um mundo maravilhado. Ser parte da noiva de Cristo, através da graça, é um privilégio maravilhoso de estar no bem de agora e uma ocasião abençoada pela qual ansiamos. A pessoa salva está no bem já agora, no bem dessa esperança, e no futuro vai fazer parte desta união com Cristo no céu pessoalmente. Você que me ouve que não é salvo, não faz parte, não tem parte nem sorte nessas bênçãos. Não estou perguntando se você faz parte de uma organização religiosa, se você foi batizado, se você paga o dízimo, se você lê a Bíblia, se você ora. A questão é, você já é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem essa experiência única? Não estou perguntando se você recebeu uma cura divina, se você foi muito abençoada por Deus nesta vida. Salvação, o novo nascimento. O primeiro nascimento nosso, natural, dos primeiros nossos pais, é um nascimento arruinado pelo pecado. Nós trazemos uma natureza pecaminosa, cometemos pecados, precisamos ter um novo nascimento, que o Senhor Jesus falou em João capítulo 3. O novo nascimento é uma obra divina, através do Espírito Santo, no coração do pecador, aonde primeiramente ele mostra a ruína do pecador, ruína total, sem esperança. Mostra também o remédio de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício, o plano perfeito de salvação, uma salvação de graça pela fé. E também apresenta a responsabilidade. Você é responsável por crer no Senhor Jesus como todo suficiente Salvador.
porque em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Portanto, para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Note o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola. Ele disse que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, sendo morto na carne, estou falando do Senhor Jesus, mas vivificado pelo Espírito, falando da sua ressurreição. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Este grande texto do Evangelho traz diante de nós algumas das maiores verdades que já caíram em ouvidos mortais. Em primeiro lugar, traz à tona a grande pessoa, Cristo, o enviado de Deus. Ele é o coração da mensagem do Evangelho e ele separa a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens na terra. Em seu capítulo de abertura do livro de Romanos, Paulo faz 3 declarações poderosas sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo, nosso Senhor, declarado Filho de Deus com poder, está nos versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 1. Segundo, Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16 deste primeiro capítulo. E também, em terceiro lugar, ele diz, sim, o seu eterno poder e divindade. Versículo 20. Cristo é o poder do Evangelho. Nosso texto começa com Cristo. Não podemos ir mais alto. Não podemos alcançar um nome mais elevado do que o nome de Cristo. Em 3 palavras, Pedro se move para a grande obra de Cristo, seu sofrimento e morte. Isso está ligado ao capítulo 2, versículo 24, pela palavra que temos no início aí também. Ali aprendemos a grande verdade de Cristo, que levou nossos pecados. Mas nosso texto nos diz que aquele que carregou nossos pecados também sofreu por eles. Novamente, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz, falando de Deus, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Mal compreendemos a profundidade dessas palavras, entregou, pois envolvia sofrimento, angústia e agonia como este mundo nunca viu, antes ou depois dos sofrimentos de Cristo naquela cruz. Pense no Filho eterno sofrendo a vingança do Todo-Poderoso em favor dos pecadores, ou dos pecados dos pecadores. Contemplar os sofrimentos de Cristo por nossos pecados deve curvar todos os nossos corações em ação de graças e derreter o coração mais duro do pecador. Mas se isto não for suficiente, há ainda outra grande verdade a ser adicionada a tudo isso. Pedro escreve, o justo padeceu pelos injustos. O justo pelos injustos. Não poderia haver salvação para injustos se aquele que realiza a obra não fosse absolutamente justo. Uma rápida olhada em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, nos diz que quem não cometeu pecado, falando do Senhor Jesus, quem não cometeu pecado, nem se achou dolo ou engano na sua boca. Lembremos-nos de que é a suficiência do justo, deste justo, Cristo, que torna possível sua obra substitutiva em nosso lugar, pecadores. Tem uma tradução que coloca bem esta verdade. Diz, o justo para os muitos ou pelos muitos culpados. Então, não somente Cristo sofreu pelos pecados, mas ele sofreu no lugar do pecador. Quem pode realmente compreender tal verdade? Por que tanto sofrimento? Tudo para que ele possa nos levar a Deus.
Nós que estávamos, e muitos estão ainda longe de Deus, separados por causa dos seus pecados, somos trazidos a Deus pelos sofrimentos e morte de Cristo. Qualquer um que esteja ouvindo isso agora e não seja salvo, posso apenas não dizer isto a você. Deus não está esperando que você contribua na obra da salvação. Nem mesmo pede que você faça boas obras para merecer esta salvação. Ele só quer que você aceite o que ele fez. Creia em sua palavra. Ouça o que ele fez por você e aceite para si mesmo o que o seu amado Filho consumou naquela cruz fora da cidade de Jerusalém. Pois a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode conferir todas estas citações bíblicas que fiz agora, lendo Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.